Olá, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima sexta-feira, dia da preparação para o dia do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde. Convido a todos vocês a estudarem a Bíblia comigo e hoje vamos estudar o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia nesse livro, neste capítulo e também, por favor, se você puder, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Agora vamos orar a Deus? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa abençoar-nos agora ao estudarmos a tua palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento e também, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo para que possamos colocar em prática tudo o que viemos aprender agora. Pai querido, Pai de amor, abençoe os meus queridos irmãos e amigos lá da cidade de Conchal, abençoe a irmã Maria Helena, abençoe, Senhor Deus, a irmã Ana, a irmã, queridos, que tantos são pessoas ali maravilhosas, o irmão Antônio, o irmão Toninho, abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas ali da minha cidade querida, abençoe também, Senhor Deus, o irmão Irineu, a irmã Sueli, que não se encontram bem de saúde. Coloque a tua mão poderosa sobre eles, Senhor Deus. Nós colocamos o nome deles no teu altar. Ó Pai querido, Pai de amor, há outras pessoas mais que estão acamadas, hospitalizadas, que o Senhor também possa dar ali a cura milagrosa que eles tanto clamam, Senhor Deus. Pai querido, fica conosco agora, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, o título é Desolação Confirmada. Aqui, o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias vai falar aqui sobre os 70 anos que o povo ficaria lá no cativeiro da Babilônia. Mas também aqui, o versículo 1 vai falar para nós aqui de como deu-se o início de Nabucodonosor invadindo ali a cidade de Jerusalém. Então vamos à leitura. Olha aí para o capítulo 25, versículo 1 da sua Bíblia. Diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Joaquim. Provavelmente esse ano aqui é o ano 605, quando, pela primeira vez, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva os príncipes, leva os nobres para o cativeiro lá na Babilônia. Isso está lá em Daniel. E a contagem de anos na Palestina era de um jeito, e também com Nabucodonosor, na Babilônia, era um pouquinho diferente a contagem. Mas todos confirmam que este ano aqui é o ano 605, tá? E filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou a Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vocês não deram ouvido, vocês não escutaram. Ou seja, Jeremias está dizendo aqui o ano que ele começou o seu ministério profético, ano 626 antes de Cristo. Então, ele está dizendo aqui que já há 2 décadas, aproximadamente, um pouco mais de 20 anos, estou falando, e vocês não ouvem. Então, queridos, todas as coisas que vão acontecer aqui, é Deus dizendo assim, olha, tudo que vai acontecer é porque vocês não deram ouvido quando eu mandei um servo. E porque vocês não deram ouvido, o tempo acabou. Deus avisou e agora não há mais o que fazer. O juízo chegou. Chegou a hora do juízo ser executado. O anúncio que o profeta Jeremias havia dado ao povo, agora chegou a hora de Deus executar isso. Jeremias profetizou por quase
por quase 3 décadas, ou 2 décadas e meia, só no reinado de Josias. Depois passou por outros reis, e nenhum deles deram ouvido. Aí, Jeremias vai falar de madrugada. Quando ele fala de madrugada, Deus avisou muito antes das coisas que agora estão acontecendo, e vocês não deram ouvido. Aí ele vai dizer assim, agora, depois aqui no versículo 8, ele vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra, as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ou seja, Deus está dizendo assim, aquilo que já deveria ter acontecido na época de Josué, a partir do capítulo 6 ali, quando Josué começa a entrar em Canaã, destruindo aquelas nações ímpias, porque o momento da misericórdia de Deus havia acabado na vida deles. Deus está dizendo assim, que aquilo que não foi feito, o servo agora de Deus, aquele que agora vai servir como um servo para Deus, Nabucodonosor, vai executar o juízo sem misericórdia. Porque vocês não ouviram o servo de Deus falando com misericórdia, agora vocês vão sofrer sem misericórdia. Observe, Deus está dizendo, eu tive misericórdia com vocês quando o meu servo Jeremias estava falando e vocês não deram ouvido. Não ouviram por bem, agora vão ter que ouvir por mal. Não ouviram no amor, vai ter que sofrer a dor. Será que hoje estou falando com alguém que está esperando tanto tempo para entregar a vida para Jesus? Deus está falando através do amor, Deus está falando através das bênçãos, e você não dá ouvido. Saiba que cedo ou mais tarde, Deus vai permitir, não é Ele que executa, mas Ele vai permitir que algo aconteça para que você possa se agarrar a Ele. Ou seja, já viu aquela expressão que diz assim, ou vem por amor ou vem pela dor? O povo de Israel não veio por amor quando Jeremias estava profetizando. Deram ouvido aos falsos profetas, aos falsos líderes, mas não deram ouvido ao verdadeiro profeta, ao verdadeiro homem de Deus que estava ali naquele meio, falando para eles da misericórdia de Deus, que Deus queria fazer deles um povo diferente, que Deus queria dar a eles um novo coração. E eles não deram ouvidos à voz do profeta. Ao contrário, vocês vão ver no capítulo 26, amanhã, que eles intentam contra a vida do profeta. Se não fosse uma outra pessoa, Jeremias seria executado. Vocês estão entendendo, queridos? Deus está dizendo aqui que vocês não ouviram por amor, vocês vão ter que ouvir na dor. Só que mesmo assim, Deus fala, ainda terei misericórdia de vocês. Sabe por quê? Porque o diabo estava tentando destruir o povo de Deus, para que não nascesse Jesus da linhagem de Davi. É isso, queridos. O inimigo não queria que nascesse Jesus da linhagem de Davi, para dizer que a profecia de Deus ela é incorreta, ela é falsa. O diabo tentou, mas Deus colocou um limite em tudo isso. Sabe qual foi o limite? 70 anos. 70 anos de castigo. 70 anos de disciplina para vocês. Saiba que depois desse tempo todo, vocês vão voltar. Olha que fantástico isso no versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Que terra é essa? Terra de Jerusalém, tribo de Judá. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos a Babilônia vai subjugar não só vocês, mas as outras nações ímpias também que estavam ao redor. Então, o prazo que vocês têm é apenas 70 anos de exílio. Depois disso, vocês vão ter que voltar. Você acha que muitos quiseram voltar? Porque a vida lá na Babilônia se tornou uma vida gostosa. Só que, infelizmente, Deus tem uma outra profecia para dizer aqui. Mas olha só que interessante. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. A cidade de Jerusalém se tornaria, aliás, a cidade de Jerusalém, ela se tornou um deserto, uma terra sem nada, uma terra que virou uma desolação.
Só que também isso iria acontecer com a cidade de Babilônia. E isso aconteceu, queridos. Quando a cidade de Babilônia ela foi destruída, queridos, nunca mais ela foi habitada. O povo de Deus teve um tempo para sair de lá. Qual foi o tempo? 70 anos, no tempo certo, no ano 536, 537 ali, Nabucodonosor, desculpa, o rei Ciro, ele faz um decreto enviando o povo de volta. Foram 3 decretos. E muitos não quiseram voltar. E Deus está falando, olha, quando eu mandar voltar, voltem. E eles não quiseram voltar. Hoje Deus está falando, filho, quando eu estou falando para você voltar para os meus caminhos, para você voltar para mim, volte, porque senão você será destruído. Será que eu estou falando para alguém que está aí com o coração duro ainda e não quer entregar o coração para Deus, prefere as festas mundanas, prefere as outras coisas do mundo? Será que você não consegue abrir mão das coisas deste mundo para adorar a Deus? Será que eu estou falando com alguém que está assim, com o coração duro? A partir do versículo 15 até o versículo 38, fala aqui sobre as nações. É um resumo das profecias contra as nações ímpias, as nações gentias. E sabe por onde vai começar o juízo de Deus? Versículo 18. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes. Ou seja, Deus está falando, sabe como é que vai começar, por onde vai começar o derramamento do cálice da ira de Deus? Primeiro começa pela casa de Deus. Quando você vai lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, Pedro diz que é necessário que o juízo de Deus comece pela sua casa. Ah, os moradores da cidade de Jerusalém sentiram isso. A igreja de Deus hoje está sentindo isso. O juízo de Deus está caindo sobre a igreja, primeiramente, para depois cair sobre as outras nações, sobre os outros povos. Por que que nós, o povo de Deus, primeiro teremos que sofrer? Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, não estamos pregando o evangelho como deveria, estamos mornos e achamos que tudo isso está bem. Não, não está bem, queridos. A Bíblia está dizendo que o juízo vai começar pela casa de Deus. E Deus está dizendo assim, aqui no versículo 28, tereis de bebê-lo, ou seja, isso vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, vai acontecer. O povo daquela época, quer eles queriam ou não, as coisas aconteceram. Nos nossos dias, quer você queira ou não, as coisas vão acontecer. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. E essa terra será desolada. E sabe como ela será? Os que o Senhor, versículo 33, entregarem à morte naquele dia. Que dia? Esse é o dia do Senhor lá na época de Jeremias? Sim, mas também será o dia do Senhor nos nossos dias. De uma a outra extremidade da terra não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Queridos, na volta de Jesus, o mundo vai ficar assim, cheio de mortos. Os vivos serão levados para o céu, viverão com um Cristo, um Deus, durante 1000 anos. Amigo, do mesmo jeito que as coisas aconteceram naquela época, vai acontecer nos nossos dias. Os pastores, os pregadores falsos de hoje vão sofrer. Por isso Deus está dizendo, saiu da sua morada como um filho de leão. Sabe, hoje Deus é o Cordeiro de Deus que quer te salvar, mas um dia ele vai ser o leão da tribo de Judá, que virá executar o juízo. Atentai para essa mensagem, queridos, e entrega o teu caminho ao Senhor. Você que hoje faz parte da Igreja de Deus, é um alerta para nós hoje também, mas para você também que não faz parte do povo de Deus, é um alerta para você também, que você possa entregar o seu coração para Deus, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.